Bem-vindos e bem-vindas. Como sempre, quem está vendo aqui pela primeira vez? Eu sempre faço essa pergunta. Legal. A gente costuma fazer aqui uma rápida apresentação do nosso instituto, das atividades que a gente faz, visando mais essas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, vou falar rapidinho. Como é um evento de 5 dias, eu não vou concentrar toda a informação agora, tá? Eu vou só falar um pouquinho, assim, de maneira mais geral, e aí, ao longo das próximas sessões, ao longo dos próximos dias, a gente pode dar mais detalhes, até para a gente começar o quanto antes o minicurso de matéria escura, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante levar em consideração é entender onde é que vocês estão. Vocês estão no prédio do Instituto de Física Teórica, da Unesp, né? A Unesp, para quem não sabe, é uma das 3 universidades estaduais aqui de São Paulo, uma das 3 universidades estaduais públicas de São Paulo. E dentro da Unesp, a gente tem o Instituto de Física Teórica, que é um instituto só de pós-graduação, portanto, não há curso de física em nível de graduação aqui, só em nível de mestrado, doutorado e, obviamente, estágios de pós-doutoramento e coisas do tipo. E dentro do Instituto de Física Teórica, a gente tem o ICTP e, particularmente, a filial da América do Sul, que é o ICTP-Cypher, tá? Que é o que vocês podem ver, inclusive, nesse folder que vocês receberam. Então, o ICTP, como está aparecendo aqui na tela, ele foi criado há muitos anos, em 1964, na Itália, por esse físico que está aparecendo, que é o Abdus Salam. O Abdus Salam é um físico paquistanês, mas que posteriormente fez toda a carreira dele na Inglaterra, principalmente. E o objetivo do Abdus Salam, ao criar, a conceber o ICTP, foi levar a física teórica para centros que não fossem a Europa e os Estados Unidos. Então, em 2012, a gente teve a fundação do ICTP-Cypher, que é esse centro aqui na América do Sul, mas a gente também acredita que é bem importante fazer não apenas pesquisa em física, física teórica, né, que é o objetivo principal do ICTP-Cypher, mas também organizar esse tipo de atividade que vocês estão participando, que são atividades para estudantes do ensino médio. A gente também tem uma série de atividades para professores do ensino médio, para o público geral. Enfim, o objetivo mais amplo é popularizar a ciência, particularmente a física. Dentro dessas atividades para o público, para estudantes do ensino médio, a gente tem aqui o curso de inverno, a gente tem várias outras atividades, como eu falei, eu vou dar mais atenção a ela nas próximas sessões. Esse aqui é o curso de inverno que aconteceu no ano passado, inclusive, eu acho que 1 ou 2 que participaram do ano passado também estão participando desse ano, né, o que é muito legal. Reconheci. E aí, ao longo dessa semana, a gente vai atualizar essa foto, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer no intervalo, às 11h30, vai ser tirar fotos de grupo com o professor Farinaldo e todos os participantes do curso aqui fora. Então, a gente vai atualizar essa foto. E aí, nesse sentido, eu queria falar com vocês rapidinho um pouco sobre a programação, porque é uma programação bastante intensa, então é muito importante que a gente consiga começar as atividades no horário, é importante que a gente consiga terminar também no horário, né? E que vocês estejam bem atentos ao tempo do almoço, ao tempo do coffee break, porque vocês vão estar aqui basicamente das 10 da manhã às 6 da tarde, e aí, se acontece em atraso, a gente vai acabar passando um pouco do horário, né? Todo mundo sabe que em São Paulo, às vezes, você demora um pouco para chegar em casa, né? Para quem é aqui de São Paulo. Então, é importante a gente ficar bem atento a isso, tá bom? E aí, ao longo das sessões, eu vou dar mais detalhes a respeito do que vai acontecer em cada caso. Agora, eu só queria frisar o que vai acontecer na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma visita a um evento que está acontecendo no Instituto Princípio. O Instituto Princípio ele fica na região da Avenida Paulista. Tá? A gente vai fazer esse deslocamento até lá, mas a gente vai junto. Então, eu vou estar com vocês, o Felipe, que é um professor que também vai auxiliar no curso, vai também, e a parte da tarde da nossa programação vai acontecer lá. Mas aí eu dou mais detalhes, só para vocês não acharem estranho Instituto Princípio, o que é isso? É uma coisa que fica fora aqui do FT. Tudo bem? Então, desejo a todos uma produtiva semana, e agora eu vou passar para a apresentação do professor Farinaldo Queiroz, que é o nosso querido convidado. O professor Farinaldo, ele fez os seus estudos em física, tanto em nível de graduação, quanto em nível de mestrado e doutorado, na Universidade Federal da Paraíba. Após o doutoramento, o professor Farinaldo passou alguns períodos como estudante pós-doutorado em vários lugares. Entre eles, eu destacaria a Universidade da Califórnia. Durante o doutorado, também o professor Farinaldo esteve no Fermilab, que é um laboratório super importante nos Estados Unidos. E já há alguns anos ele é professor no Instituto Internacional de Física, que é um centro de física que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, Farinaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Bom curso a todos.
É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre adoro dar essas palestras para o pessoal do ensino médio. Lá no Instituto Internacional de Física, como ele falou, é um instituto que tem uma função muito similar ao que o CTP desempenha aqui em São Paulo. Então, é muito, muito similar em todos os aspectos que vocês podem imaginar. Nós temos um minicurso exatamente igual a esse que está em São Paulo. Aconteceu há 2 semanas atrás, em Natal. Obviamente, e o público também é para o ensino médio. Então, são muito similares os institutos. Tá? Então, como ele falou, eu falo para vocês que quando eu era um estudante de ensino médio, meu interesse por física começou num evento tipo esse daqui. Tá? Então, eu tinha meio que dúvida se seguiria a carreira de física ou não. Então, quando comecei a perceber a carreira que a física poderia me proporcionar, foi quando eu decidi que realmente eu queria fazer física. E eu sei que muitos de vocês se questionam, às vezes, se tem perspectiva de trabalho e emprego na área de física, é um dos principais motivos de questionamento. Né? A física em si, ela é apaixonante. Eu tenho certeza que quem um dia for fazer pós-graduação em física vai se apaixonar pela carreira de física. Mas não é só isso que a gente se preocupa. Né? Se preocupa se a gente vai ter alguma perspectiva futura de emprego, estabilidade, que todo mundo deseja. E, infelizmente, não é muito divulgado a carreira de física no Brasil. Vocês, só para, antes de a gente começar tudo a área, o minicurso em si, tem físicos, pessoal, que trabalham no mercado financeiro, terminam a graduação e vão trabalhar no mercado financeiro. Tem chamadas no LinkedIn, todos vocês conhecem o LinkedIn, conhecem? Tem chamadas no LinkedIn que tem assim, para físicos. Então, trabalha bolsa de valores, requisito, graduação em física. Saiu um recente, um minicurso que eu dei, também fui palestrante lá em Natal, no Rio Grande do Norte, onde tinha a trabalhar como assistente no Indianápolis, exigência, graduação em física. Então, a carreira de física se transformou muito nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos. Antigamente, se resumia a ser professor, ponto final. Só que as pessoas que não têm esse acesso de informação imaginam que ser físico é exclusivamente ser professor. Então, tem pessoas que se identificam em estar em sala de aula, como eu. Mas tem pessoas que não, gostariam de exercer sua função de físico na indústria, tem físicos atuando em clínicas, em laboratórios clínicos, atuando na produção, inclusive, de materiais hospitalares. Então, vai muito, mas muito além da física hoje, da física tradicional de pesquisa, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, se você tem dúvidas sobre a carreira de física, vocês vão ter acesso, se vocês colocarem o nome no Google, Farinaldo Queiroz, vocês vão encontrar muita gente. Vai ser fácil se vocês acessarem, encontrarem o meu e-mail, me enviem um e-mail, eu posso mandar um material para vocês. Nós produzimos um e-book lá no Instituto, mostrando quais são o mercado de trabalho que o diploma de física te oferece. Tá? E vocês vão ficar, eu garanto que vocês vão ficar muito surpresos. Até eu fiquei, quando comecei a estudar sobre isso, fiquei surpreso, porque nossa, eu não sabia que eu poderia até trabalhar nisso. Tá bom? Mas vamos lá, o que interessa. Então, o minicurso de hoje é sobre matéria escura. Tá? Quem aqui nunca ouviu falar em matéria escura? Por favor, levanta a mão. Ninguém? Não? Quem já assistiu um vídeo no Insta sobre matéria escura? Todos? Não, a maioria? Boa parte, né? Então, hoje talvez vai ficar, não hoje, mas amanhã principalmente, vai ser um pouquinho mind-blowing, vai ser surpreendente para vocês, que vocês verão que muita, mas muita mesmo da informação que é propagada na internet a respeito de matéria escura está errada. Tá? Vocês vão poder agora ter um olhar mais crítico a respeito do que é a matéria escura. Tá? Então, muito se fala de matéria escura, mas pouco é realmente factível, é um fato científico, é muito blá, blá, blá. Tem, infelizmente, né, a área de divulgação científica no Brasil, no âmbito de matéria escura, ela é muito falha. Tá? Mas vocês vão sair daqui, depois de 3 dias já, podendo um dia ser aí divulgadores científicos, se quiserem, a respeito de matéria escura. Mas vamos lá. Ops. Vou passar aqui. Travou. Vai ser no clique. Então, antes de falar exatamente de matéria escura, eu queria falar para vocês que tudo que eu vou falar aqui
está no âmbito de uma área de pesquisa pouquíssimo conhecida no Brasil, chamada de astropartículas. O que é essa astropartículas? Deixa eu explicar para vocês. Todo mundo aqui conhece astronomia. Eu não vou nem perguntar quem conhece astronomia. Todo mundo conhece astronomia. E alguns de vocês talvez conheçam a área de física de partículas. Tá? Física de partículas era a área daquele Abdul Salam, que foi o fundador do ICTP, Prêmio Nobel de Física. Então, um é estudar mecânica quântica no mundo subatômico, que é partículas, e o outro é astronomia, de astros. Tá? Mas existe uma área nova no Brasil, que foi a área, inclusive, do César Lattes, tá? O famoso César Lattes, a área dele, astropartículas, que começou a ser divulgada no Brasil, principalmente em função dele, em função de seus respectivos alunos e outros físicos famosos no Brasil. O que é essa área de astropartículas? É a área onde você tenta unir o mundo subatômico com fenômenos de larga escala no universo. Então, é a fusão dessas duas. Eu falo isso para vocês por quê? Porque eu, quando era aluno, eu fiquei na dúvida se eu queria fazer astronomia ou queria fazer física de partículas. Na verdade, eu gostaria muito de física nuclear, eu achava interessante. Meu sonho era construir uma bomba. Né? Então, quando eu entrei na universidade e comecei a estudar física nuclear, e eu percebi que a física nuclear não era exatamente o que eu queria, não era física nuclear, mas eu gostava muito dessa parte de astronomia, astrofísica e tal. Então, foi por um acaso, por um completo acaso, que eu vi um professor passando no corredor, assim, alguém aqui está interessado numa bolsa de graduação, não sei o quê. Eu disse, rapaz, não tem nenhuma bolsa, eu quero uma bolsa para estudar. Eu disse, qual é a sua área? Eu disse, não, eu trabalho com física de partículas. Eu disse, tá, eu gostava de física nuclear, vou lá, comecei a assistir às aulas dele, comecei a me interessar, mas não era exatamente o que eu queria. Eu falei, professor, não teria como fazer alguma coisa isso, aplicado no universo, que eu adoro ver aquelas fotos, explicar os fenômenos e tal. Eu disse, olha, a gente não trabalha com isso aqui bem no Brasil, né? Mas você pode estudar fora. Então, eu fiz a minha formação em física de partículas no Brasil e comecei a estudar essa parte de astropartículas fora. Então, me senti obrigado a estudar fora. Felizmente, hoje a situação já mudou. Tem vários grupos no Brasil, seja em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste. Tem também o pessoal do Paraná. Várias universidades aqui dentro de São Paulo estão atuando, pesquisadores atuando em astropartículas, na parte tanto teórica como experimental. Na parte experimental, tem pesquisadores famosos. Uma ex-aluna do César Lattes estava na Unicamp até hoje. Tá? Então, tem vários pesquisadores na área experimental, muito bem desenvolvida a área de astropartículas no Brasil, em função do César Lattes, que era um experimental. Mas na área teórica, começou recente, muito, muito recente. Mas é uma área que está crescendo bastante. O Lucas falou para vocês, pode trocar, o Lucas falou para vocês que parte do meu pós-doutorado foi na Alemanha, no Instituto Max Planck. Fiz um pós-doutorado lá, durante 3 anos. Lá tem um instituto que é do tamanho desse prédio, com 40 professores, com uma área de pesquisa apenas, astropartículas. Imaginem esse prédio para uma área. Esse é o Max Planck. Aí você vai, Fernando, mas é só lá. Não. Tem dezenas desses, com uma área de pesquisa apenas. E tem institutos de astropartículas hoje sendo construídos. Todo mundo aqui já ouviu falar no CERN, né? O Grande Colisor de Hadron. O CERN inaugurou em 2019, veja como é recente, 2019, um instituto só de astropartículas. Então, é uma área que está crescendo muito, mas muito, muito lá fora. E também agora, obviamente, por tabela, crescendo muito no Brasil. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é no contexto dessa área, tá? Então, vamos lá, se pegar agora. Foi não. Vai nessa. Então, aqui, só para falar mais uma vez, essa área de astropartículas, você vai, se você tem interesse por novos materiais, raios cósmicos, formação de galáxias, seja buracos negros, colisores de partículas,
detectores nucleares, expansão do universo, matéria escura, estrelas de nêutrons. Talvez você não sabia, mas tudo isso daqui está na área de astropartículas. Então, vamos lá. Então, eu vou retomar esse slide no final da aula de hoje, mas eu queria só começar, o meu pontapé de hoje seria falar da relatividade. Tá? Em 905 e 915, Einstein postulou a relatividade especial e a relatividade geral. Tá? Alguém poderia dizer se Einstein recebeu um prêmio Nobel por uma dessas duas teorias da relatividade? Einstein é muito famoso, mas vocês acham que ele recebeu um prêmio Nobel pela teoria da relatividade especial ou geral? Recebeu? Não, não recebeu. Ele é famoso, recebeu um prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade especial. E a razão pela qual, agora alguns concordam, agora alguém sabe dizer por que ele não recebeu um prêmio Nobel pela teoria da relatividade especial? Por quê? Pô? Oh? Gente, pessoas que discordavam dele, vocês acham que talvez seja isso? Que discordavam dele? Ah, você talvez esteja errado, por isso não vai ganhar. Mas depois que foi confirmado, por que ele não ganhou? Então, era meio comum, era basicamente isso. Então, normalmente, quando você vai ganhar um prêmio Nobel de Física, você tem que ser algo assim muito fora da curva. E parte das contas que Einstein fez já tinham sido feitas. Então, não foi algo assim do nada, como o Newton, que inventou o cálculo diferencial e ainda construiu a teoria da gravidade. A relatividade especial de Einstein, parte das contas tinha sido feitas por um amigo dele, que é o Lorentz, amigo pessoal do Einstein. E aí, teve um experimento chamado, muito famoso, de Michelson Morley, que eles fizeram um experimento e eles chegaram à conclusão num artigo científico dizendo, olha, eu fiz um experimento aqui que eu não consigo explicar o resultado. Mas eu acho que eu só consigo explicar se alguém postular olha só, se alguém postular que a velocidade da luz não depende de referencial. Obviamente, naquela época não era internet, dar um zap, Google e achar, né? Então leva-se um tempo. O que Einstein fez? Postulo que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais iniciais. Então, essa é a teoria da relatividade especial de Einstein. Então, é um meio que já havia indicações que era aquilo que deveria ser postulado, ele foi lá e postulou. Tá? Então, obviamente, ele não vai ganhar um prêmio Nobel por ter concluído o que outros já concluíram no passado. Tá? A da relatividade geral é um pouquinho mais, a história é um pouquinho mais elaborada, mas não vai ser o foco de hoje. Tá? Mas eu só queria falar para vocês que no início de 1900, nós já tínhamos teorias indicando que como fenômenos relativísticos devem ser descritos e como, na relatividade geral, como o universo deve se expandir. Se existir matéria, radiação, pessoal, é aquilo que exerce pressão. Matéria não exerce pressão. Por exemplo, eu estou aqui próximo dela, como é seu nome? Ágata. Eu sou matéria, eu estou próximo dela, não estou exercendo pressão nenhuma nela. Mas se eu fosse radiação é que anda numa velocidade muito alta, tipo a luz. Imagina agora que eu fosse um laser. Se eu tivesse um laser apontando para ela, vocês sabem que se eu apontar um laser para vocês, vai dar uma esquentadinha na pele. Então, e essa esquentadinha na pele, na verdade, nada mais é do que a luz transferindo energia para você e vai esquentar a sua pele por causa disso. Esse transferir energia é pressão, causar uma pressão na sua pele. Então, radiação exerce pressão, matéria não. Tudo bem? Então, ele disse, olha, se no universo existem coisas que andam em altas velocidades e coisas que em baixas velocidades, em outras palavras, matéria e radiação, o universo deve evoluir da seguinte forma, seguindo essas equações. Tá? Tudo bem. Então, dado isso, em 22, tá? Não vai ter muito texto essa apresentação, tá? Mas só no começo. Em 22, Friedman pegou as equações de Einstein e disse, olha, se
o universo ele é formado por radiação e matéria, lembrando, matéria que não exerce pressão, ou anda em pequenas velocidades, como eu, e em altas velocidades é radiação. Se o universo possui isso, como é que ele deve evoluir? Ele chegou à conclusão que era impossível que qualquer volume ou qualquer área pudesse ser estática na presença de objetos que tenham matéria e radiação. Ou seja, em outras palavras, o universo deve evoluir. Ele não pode ser uma bolinha que fica parada. Ou ela está diminuindo de tamanho, ou está aumentando de tamanho. Essa foi a conclusão de Friedman, ao resolver as equações de Einstein. Isso já sabia-se, né? Tá? Em 20. Um pouquinho depois, um pouquinho antes, na verdade, Hubble, Edwin Hubble, nós temos um telescópio Hubble muito famoso em função dele, tá? Em homenagem a ele, ele percebeu que galáxias, todas as galáxias que ele observava, elas se afastavam dele. Note que isso é bastante intrigante. Imagine que para onde você olhar, eu vejo uma galáxia se afastando de mim. Essa daqui se afastando de mim. Essa daqui se afastando de mim. Essa daqui se afastando de mim. Obviamente, eu não sou o centro do universo. Assume-se que eu não sou o centro do universo. Então, como é que pode estar tudo se afastando de mim? Tá? Oi? Ele percebeu isso pelo efeito Doppler. Mas o ponto é como é que você vai explicar que todas as galáxias estão se afastando de você? Aí eu pergunto, e para ela? Você também está se afastando dela? Como é que pode isso? Então, como é que pode ele se afastar de você, dele, e ele se afastar de você, ela se afastar de você, todo mundo ao mesmo tempo? Para onde você olhar, está todo mundo se afastando. Ah, mas você que está se afastando de mim. Não, não, você que está se afastando de mim. Não, você que está. Então, como é que você vai explicar isso? Todo mundo se afastando de todo mundo. Porque, olha, se eu me afasto dele, talvez eu estou me aproximando dela. Mas ela está dizendo que eu estou me afastando dela. Como é que pode isso? Concorda? No momento que eu me afastei dele, ela disse, não, mas ele está se aproximando de mim. Eu disse, não, estou não. Estou me afastando de você. Eu estou vendo você se afastando de mim. Então, note que se você colocarem essas bolinhas, cada um de vocês fossem galáxias, é meio contraintuitivo pensar que como é que pode ele se afastar de você e se afastar de mim ao mesmo tempo. Não tem como. Como é que pode? É só vocês pensarem. De qualquer situação onde ele se afasta de... Eu sou uma galáxia, você, ele é outro. Ele se afasta de você e se afasta de mim ao mesmo tempo. E eu vejo ele se afastando de mim e você se afastando de mim também. Meio que não tem como. Então, isso era meio que um problema. Como é que pode coisas se afastarem uma das outras? Não faz sentido isso. Tá? Vocês vão entender a explicação disso já já. Mas tudo bem. Então, essa era a teoria chamada Teoria do Big Bang, tá? Lá atrás, que concluía que tudo deveria estar se afastando uma das outras. Tá? Mas na aula de hoje, o objetivo vai ser vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. Tá? Do básico até quase que é uma pesquisa científica. Tá? Tentar sair vocês do ensino médio a se tornar jovens pesquisadores em física. Tá? Pode falar. Não seria explicado pela curvatura do espaço-tempo. Curvatura do espaço-tempo, o que ela vai fazer é desviar a luz. Tá? Mas retoma essa pergunta se não estiver claro, tá? Quando eu avançar um pouco mais. Então, vamos lá. Então, vamos entender o básico, tá? Para que todo mundo aqui, pouco importa o background que vocês tenham, desculpe se vocês são muito avançados, tá? Mas eu vou ser bastante introdutório e vou avançando ao longo dos slides. Então, é o seguinte. Então, primeiro, só definindo o espectro eletromagnético, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma região, uma onda, eu tenho uma região de alta frequência, que é chamada de raios gama, e de baixa frequência, que pode ser de rádio ou de micro-ondas. Tudo bem? Então, lembrando que frequência vai determinar, basicamente, com que frequência esses picos estão ocorrendo. Aqui tem mais frequência e aqui tem menos frequência. Aqui, maior comprimento de onda e menor comprimento de onda, porque são inversamente proporcionais. O que é comprimento de onda é a distância de um pico ao outro. Tá? Então, aqui a distância é grande de um pico para o outro, e aqui a distância é pequenininha de um pico para o outro. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Agora, o que eu queria falar para vocês é que todos os objetos, todos esses que vocês puderem imaginar, todos, inclusive vocês, emitem radiação.
Todos vocês. Todos. Todo material que tem uma temperatura diferente de zero, ele emite radiação. Todos eles. Tudo bem? Então, todos vocês estão emitindo uma ondazinha dessa. Só basta ter um instrumento capaz de detectá-la. Certo? E daí é que vem, por exemplo, muitos desses vídeos aí do pessoal de física quântica. Eu estou sentindo a radiação, uau, a áurea da pessoa e tal. Vem desses negócios aí. E eles supostamente têm fatos científicos. Não, mas todo mundo emite radiação, estou sentindo. Aí se incorpora e tal. Vem disso. Tem um fundo de verdade, né? Então, todo material emite radiação. E cada radiação tem uma temperatura associada, tudo bem? Alguns são frios, outros quentes, mas vamos lá, vamos adiantar. Então, vamos entender agora também o que é um buraco negro, tá? Ou um espectro de corpo negro. Que é o seguinte, na física, como eu falei para vocês, todo objeto emite radiação. O corpo negro, ou um buraco negro, pouco importa, é um objeto no qual ele absorve todas as radiações, todas elas, ele não reflete, olha a diferença, não reflete nenhuma. Então, o corpo negro é o que ele absorve, ele não reflete nada. Nenhum de vocês é um buraco negro. Por quê? Porque vocês refletem algo, porque se não refletisse, eu não estaria vendo nenhum de vocês, tudo bem? Então, vocês refletem alguma coisa. Se eu não visse nada, vocês não refletem nada. Isso não impede de vocês emitirem radiação. Tudo bem? Refletir. Vocês emitem radiação, mas não refletem radiação. Tudo bem. Então, o corpo negro, ele emite uma radiação, tá? Chamada radiação de corpo negro. E essa radiação, se você tiver um determinado instrumento, você vai obter que ela obedece uma lei, que é o seguinte. Ó, comprimento de onda é o inverso da frequência, tá? Então, olha só. Aqui é a intensidade, digamos, da radiação que é emitida, tá? Uma determinada unidade, pouco importa. E ela está dizendo, ó, é como se fosse assim, quanto de luz ou radiação que eu observo em função da frequência ou do comprimento de onda. Aí ela tem, eu vou coletando, medi uma radiação, outra radiação, outra radiação. O que é radiação? São fótons. É como se eu estivesse contando partículas. Então, radiação é nada mais do que uma partícula. Todo mundo já viu isso aqui ou não? Estou falando grego? Não. Não? Viu não? Viram? Radiação e partículas? Show de bola. Então, tudo bem. Então, é como se eu estivesse contando fótons. E aí eu vou contando os fótons e vou colocando aqui, pontinho, pontinho, depois eu interpolo e faço essa curva. E o que é interessante aqui, ó, olha só, de acordo com a curva que eu tenho de número de fótons ou de partículas que eu detectei, eu consigo inferir qual é a temperatura do corpo negro ou do buraco negro. Então, é assim que eu, ao olhar por um buraco negro, eu não vejo nada. Mas se eu detectar essa radiação, eu consigo inferir qual é a temperatura dele. Tudo bem? Então, alguém poderia dizer aqui como é que eu vejo um buraco negro? Detecto. Isso. Pronto, eu vou repetir o que ela disse. Pelo disco de acreção. Então, um buraco negro, eu não vejo um buraco negro. Mas por que a gente fala que vê um buraco negro se a gente não vê um buraco negro? É só uma forma de expressão. Pode falar. Boa pergunta. Alguém poderia, talvez, vamos elaborar um pouquinho mais. Ela me perguntou como é que eu poderia saber se eu estou observando algo que é uma reflexão ou é uma emissão. Como é que eu sei que o buraco negro está refletindo ou só está emitindo algo? Olha só, vou distinguir. Então, o nosso espectro que eu vejo é o espectro eletromagnético visível, certo? Vermelho, azul, verde, amarelo. Tem um espectro específico. Então, se eu meço uma radiação que não tem nada a ver com esse espectro de frequência ou comprimento de onda que eu sei, que eu vejo, então, obviamente, não pode ser reflexão. É alguma coisa que ele está emitindo dele próprio. Então, assim que eu distingo algo que é reflexão de algo que é você que está emitindo para mim. Tudo bem? E todas as estrelas, na verdade, é isso que elas fazem. Elas emitem a radiação própria delas, não estão refletindo a gente. Né? A gente não é estrela o suficiente para a estrela estar refletindo nossa luz. Né? Tá? Ela está só emitindo a própria radiação dela. Tudo bem?
Beleza. Então, dada essa curva, você inferir qual a temperatura do buraco negro. E esses buracos negros estão em equilíbrio térmico. Então, isso já era conhecido há muito tempo atrás, antes mesmo de Einstein. De que é o seguinte, isso foi muito determinado por Planck, anteriormente a Einstein, que é o seguinte, olha, se existem partículas, prótons e elétrons juntos, em altas temperaturas, eles vão formar um objeto, está compacto em objeto, eles vão formar uma radiação de corpo negro, vão radiar algo. Isso já era conhecido. Aí veio Einstein e disse, olha, as equações que regem o universo são essas aqui. Tá. Aí veio Friedman e disse, olha, então vou pegar as equações dele e dizer, olha, se existe radiação, prótons e elétrons em altas velocidades ou baixas velocidades, se eles estavam realmente em alta temperatura, ou seja, existia um Big Bang lá no começo, tá? Que não tem nada a ver com grande explosão, mas eram partículas juntas em altas temperaturas. Essas partículas em altas temperaturas, segundo Planck lá atrás, devem emitir uma radiação. E essa radiação, por ser em altas temperaturas, eles estão em mesma temperatura. Deve emitir uma radiação. Que radiação é essa? Uma radiação de corpo negro, que deve ser igualzinho a essa curvinha que vocês estão vendo aqui. Igualzinha. E o que eu medi, a curva que eu medi, eu vou saber qual era a temperatura que o universo estava. Então, vou repetir. Então, o universo lá no começo tinha prótons e elétrons. Prótons e elétrons juntos, em altas temperaturas, vão ter uma condição de equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico vai ser tipo um objeto de corpo negro que vai emitir uma radiação, da mesma forma que buracos negros fazem. Então, já era meio que conhecido que não sabia-se, se o universo realmente era quente no começo, se era quente no começo, existiam partículas, sabíamos que existiam partículas, ele deveria emitir alguma radiação de corpo negro. Essa era a famosa teoria do Big Bang. Ou seja, era algo quente, no começo, equilíbrio térmico que emitia uma radiação. Então, uma forma de eu confirmar o Big Bang era detectando essa radiação. Então, tudo bem. Não está funcionando o passador. Então, vamos lá. Então, aqui, só para explicar para vocês, mais só introdutório, que é o seguinte. Aqui está a intensidade, o número de fótons que eu detecto, por exemplo, por metro quadrado, comprimento de onda, e aqui está o espectro, está aqui, ó, a intensidade. E essa altura aqui, pessoal, é como vocês viram no gráfico anterior, está relacionada com a temperatura que aquele corpo negro tem. 5.000 kelvins, 4.000 kelvins, 3.000 kelvins. Aquele pico lá vai dizer basicamente qual a temperatura média dos fótons. Tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui eu consigo ir ainda, eu queria só destacar um ponto, que é o seguinte, olha, se o universo estava em equilíbrio térmico e a temperatura fosse de 3.000 kelvins, eu consigo prever, ó, estou chutando, se o universo, quando produziu essa radiação de corpo negro, tinha uma temperatura de 3.000 kelvins, eu devo ver um espectro igualzinho a esse. Ah, se for de 5.000, é lá em cima. Se for de 1.000, é um pouquinho mais embaixo, como vocês viram na figura anterior. Quanto menor a temperatura, menor o pico. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Tudo bem. Então, vocês notem que, se eu medir fóton, radiação, ao contar os fótons, em função do comprimento de onda, eu já consigo dizer qual era a temperatura que ele estava. Certo? A gente pode mapear. Beleza. E agora eu vou contar a vocês a história do pombo mais famoso da história, tá? Que é a história do modelo Lambda-CDM. Então, deu o ingrediente básico, que é a radiação de corpo negro, e agora a gente vai entender como isso é importante para o universo. Aí eu pedi o ChatGPT ontem. O ChatGPT cria para mim uma foto representando pombos, como os pombos são importantes na descoberta da radiação cósmica de fundo. E ele produziu essa foto aí para mim, bem bonita, achei. Né? E eu vou explicar para vocês a história. Então, é o seguinte, vejam só como é a ciência. Né? Arno e Penzias, eles não estavam estudando a radiação cósmica de fundo. Nada. Eles estavam simplesmente trabalhando para uma empresa privada
chamada Bell Telephone Laboratories. O que essa empresa queria fazer de telefone, ela não queria ter telefone usual, que usa uma antena local, ela queria emitir um satélite no espaço. E ser a primeira empresa do mundo a ter comunicação de telefone via satélite. E aí ela pegou 2 astrônomos da Universidade de Washington e disseram, aí, vocês não querem fazer medições de astronomia, não? Vocês aprimorem a antena para mim, que em troca eu lhe dou um trocado, dou um dinheiro, né, em função disso, e eles, beleza, então, mas eu posso fazer parte do tempo de pesquisa? Pode, mas desde que você fique melhorando o meu equipamento. Mas o projeto deles de longo prazo é pegar essa antena e, eventualmente, um dia, mandar ela para o espaço. E aí, eles, fazendo medições de astronomia, puramente astronomia, eles perceberam, eles estavam querendo detectar hidrogênio neutro, não vou aqui falar sobre astronomia de hidrogênio neutro, mas eles estavam querendo fazer medições diferentes em astronomia, até que tinha um sinal lá na antena que se continuava, de novo, gerado pelo ChatGPT. Né? ChatGPT mostra a foto de um cocô de pombo, atrapalhando a antena e o pessoal zombando desses ruídos. Aí ele criou essa imagem. Então, está aqui, supostamente, ele rindo, um deles rindo aí. Eles perceberam um sinal nessa antena que persistia. E essa história é real, tá? Isso não é inventado, não, é real. Eles perceberam que esse sinal na antena, eles disseram, rapaz, o que está acontecendo? Checaram se eram os fios que eram muito antigos, porque a empresa não estava voltada, estava preocupada só em sinais telefônicos. Sinais telefônicos até hoje é ruim, imagina antigamente. Então, eles viram que tinham dejetos de pombos, é assim que eles chamaram, não chamaram de outro nome, dejetos de pombos, foram mais educados. Dejetos de pombos na antena, limparam os dejetos de pombos na antena, e aquele sinal persistia. Aí eles começaram a tentar correlacionar com qualquer outra fonte, que era uma zoada bem pequenininha, que ficava na antena o tempo inteiro. Eles começaram a ver se isso estava relacionado ao trem em Nova York, em New Jersey, ao estado próximo de Nova York. Se está relacionado com o trem, a cidade de Nova York é muito agitada, assim como São Paulo. Se tinha alguma fonte que estava constantemente gerando aquele ruído. Depois de testar todas as possibilidades, eles desistiram. Uma coisa, não consigo fazer isso, deixa para lá. E aí ele foi viajar para Washington. Lembra, eles eram pesquisadores de Washington. Foi viajando para Washington, no avião, encontrou, está aqui, vou ver aqui, no avião, vou passar aqui. No avião, encontrou, de novo, criado pelo ChatGPT, no avião encontrou um astrônomo da Universidade de Princeton, onde ele falou, rapaz, eu estou querendo fazer umas medições de hidrogênio neutro, mas tem a minha antena lá, já limpei cocô de pombo, já vi se tinha correlação com o trem e nada, e tem um barulho persistente. E então ele falou assim, mas olha, como é esse barulho, o que está acontecendo? Aí ele relatou o problema. Ele disse, olha, liga para Dyke. Dyke era um líder de um grupo de pesquisa na Universidade de Princeton que estava tentando detectar radiação cósmica de fundo. Aí, quando o Penzias não é nada bobo, ele fez assim, ligar para ele, esse cara vai escrever um artigo antes de mim, publicar e ganhar o Nobel. Aí ele começou a escrever o artigo. Aí, quando o Dyke ligou para ele, rapaz, o que você está medindo aí? Eu estou medindo um barulho. Acho que você detectou radiação cósmica de fundo. Vem aqui conversar. Eu disse, vou, mas deixa eu submeter o artigo primeiro, aí eu vou aí conversar com você. Submeteu o artigo primeiro, aí o Dyke ficou pé da vida, e tem um testemunho do Dyke dizendo assim, rapaz, a gente falou um palavrão, nós fomos ultrapassados. We were scooped, que seria o termo em inglês, para você ser alguém passar na sua frente. E assim foi que Arne e Penzias, de forma totalmente acidental, ganharam o Prêmio Nobel de Física, e não um grupo. E vale salientar que o Dyke, o grupo de Princeton, estava mais ou menos, segundo o Dyke, há 1 mês e pouco para ter uma antena capaz de detectar a radiação cósmica de fundo. Então, se ele não tivesse pegado aquele avião e relatado aquele problema, ele não teria ganhado o Prêmio Nobel de Física. Tá? Mas vamos lá.
Então, no artigo deles, ele não explica a física, ele só relata a medição. Mas para a gente é o suficiente. Agora eu vou explicar para vocês a física por trás. Então é o seguinte, imagine que o universo tem prótons e elétrons, tá? Representados pelas bolinhas azul e verde. Então, prótons azul e elétrons verde. Eles estão em altas temperaturas, em equilíbrio térmico. Tudo bem? E aí estão interagindo entre eles. Tem uma relação que eu não vou descrever aqui, a chamada equação de Boltzmann, que vai dizer qual é a energia média dessas partículas, que está relacionada com a temperatura. Imagina que o universo antigamente tem uma temperatura de 10.000 kelvins, é uma temperatura muito, muito grande, muito maior do que o centro do Sol, por exemplo, a temperatura solar atualmente. Tá? Altas temperaturas, já. Aí eu agora coloquei nessa sopa de prótons e elétrons fótons, que são representados por essas folhinhas vermelhas. E aí agora está uma interação prótons, elétrons e fótons, e como eles estão interagindo bastante um com o outro, nós chamamos esse termo em física de opaco. O que eu quero dizer? Essa luz não vem até mim. Por quê? Porque o fóton está preso lá, interagindo com os prótons e elétrons. Ele não consegue chegar até mim para eu poder ver o que está acontecendo. Então, é como se tivesse um volume aqui, onde a luz está confinada aqui, e eu não consigo ver, porque a luz não chega até mim. Então, eu digo que o universo é opaco. Tá? Só que a temperatura vai esfriando, era 10.000, agora está em 3.000, e a luz agora, ela interage um pouco agora com prótons e elétrons. Tá? Quando ela interage pouco com prótons e elétrons, ela interage pouco e ela consegue chegar até mim e eu consigo ver. Tem prótons e elétrons lá dentro e fótons, porque a luz chegou até mim e eu consigo ver. Na realidade, o que ocorre é que não tem um pouquinho os fótons, eu tenho milhares e milhares deles. Então, nesse volume que vocês estão vendo aqui, só vou colocar aqui, para vocês verem bem. Imagina ter um volume grande, aqui o meu universo. Aqui tem um próton, um elétron, e fótons aqui, tudo que é lugar. E aí chega um momento que eles estão interagindo, se vocês lembrarem um pouquinho, espero que sim, que é aproximadamente de 13 eletronvolts a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Ou seja, o átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. E se eu quiser arrancar esse elétron, eu preciso de um fóton que tem uma energia de 13 eletronvolts para ir lá e arrancar aquele elétron. Olhem só. Então, se o fóton não tiver uma energia de 13 eletronvolts, tiver menor, sei lá, 5, ele não vai ser capaz de arrancar aquele elétron. O hidrogênio vai se manter lá. Se aquele fóton tiver uma temperatura ou energia bem maior do que 13, ele arranca aquele elétron tranquilamente. E eu vou proibir que hidrogênio seja formado. Tudo bem? Só que, olhem só, se o universo está lá em altas temperaturas e se ele vai se esfriando com o tempo, ou seja, o fóton vai perdendo temperatura e energia ao longo do tempo, vai chegar um momento que ele não vai ter mais a energia ou temperatura de 13 eletronvolts, vai ser 7, 5, 1, e não vai ser mais capaz de arrancar aquele elétron. E isso, quando isso ocorre, a gente faz a conta numa folha de papel. Consigo fazer todinha essa conta, toda essa história que eu estou falando para você, eu faço uma conta na folha de papel. Isso. A gente mostra em que momento esses fótons vão deixar de interagir com os elétrons e os prótons e vão simplesmente viajar e chegar até a gente. E esses fótons que estavam lá no início do universo, altas temperaturas, esfriou, não consegue mais arrancar o elétron, são os fótons que eu chamo de radiação cósmica de fundo. São os fótons do início do universo que não arrancam mais elétrons que hoje viajam até nós. Tá? E eu consigo dizer, se eles estavam em altas temperaturas de equilíbrio térmico, eles têm que ter um espectro de corpo negro. Então, note que não é só a temperatura, o espectro tem que ser de corpo negro. Essa lâmpada, cadê essas lâmpadas aqui? Não tem um espectro de corpo negro. Mas essa que eu estou dizendo que vem do início do universo, tem de corpo negro. Então, é assim que eu sei que o fóton que vem dessa lâmpada ou o fóton que está vindo lá do universo, vem do universo e o outro vem de uma lâmpada, porque tem espectros diferentes, que é aquela curvinha lá da intensidade em função do comprimento de onda. Tudo bem? Consigo separar um do outro. Beleza.
Então, são os fótons que chegam até nós, tá? De toda a região do universo, de forma isotrópica. Por que isso é importante? Olha, nós estamos, para onde você olhar, você vai ver o universo. Se isso ocorreu, isso está vindo de toda a região do universo, isso não foi uma luz, não foi uma estrela parada que emitiu a luz para mim, não foi uma galáxia, são todos, para onde você olhar no universo, você vai ver fótons com uma temperatura determinada, fixa, e com exatamente o mesmo espectro. Então, foi um fenômeno que está muito além do nosso sistema solar, da nossa galáxia, ou das galáxias próximas, ou de um aglomerado de galáxias. Transcende a distâncias muito maiores que isso. Tudo bem? Então, esses fótons são isotrópicos, e agora eu vou explicar um pouquinho de que já foi mencionado. Né? Como é que eu sei disso? Aqui está um dos episódios do Big Bang Theory, onde ele fala pela primeira vez o que é o efeito Doppler. Então, vou tentar explicar. Então, imagine uma fonte que está emitindo uma onda, tá? Uma onda circular em torno do centro. Vou movimentar essa onda, esse objeto agora. Comecei a movimentar numa determinada direção. Note que a frequência muda, aumenta para lá. Agora, nesse caso aqui, a frequência aumentou para esse observador com o olho aí para cá, enquanto, por outro lado, diminuiu. O que eu estou querendo dizer é que, ao observar ondas eletromagnéticas, eu consigo determinar se a fonte dessa onda está se afastando ou está movendo em minha direção. Apenas observando a frequência do que aquele sinal luminoso chega até mim. Tudo bem? Pode ser visível ou não visível aos olhos. Tá? Beleza, mas eu vou passar aqui que já está claro. Então, veja só. Da mesma forma que qualquer objeto emite ondas eletromagnéticas, assim como estrelas em qualquer ou galáxias ou aglomerados de galáxias. Elas possuem elementos químicos que possuem radiação térmica, e essa radiação térmica está espalhada num espectro, tá? Pode ser um espectro visível ou não visível. Aqui estou mostrando para vocês as linhas de absorção, são simplesmente dizendo, cada elemento químico, pessoal, tem uma característica, uma separação fixa sobre as chamadas linhas de absorção, quando você pode arrancar ou não absorver um fóton, tá? Então, ao medir espectro eletromagnético de estrelas, eu consigo determinar o que tem dentro da estrela, se é um hidrogênio, se é um hélio, se é ferro, de acordo com o espectro eletromagnético que eu observo da estrela. Beleza. Então, eu consigo agora fazer as mesmas coisas. Então, vou dar uma pausa aqui. Olha só, imagina que eu tenho essa galáxia e ela deveria ter esse espectro aqui eletromagnético, igualzinho, esse que está em cima. Tudo bem? Que ela tem hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, ferro. Está aqui ela. E se ela começar a se movimentar em relação a mim, o que ela faz? Ó, desviou para o azul. Tudo bem? Por quê? Porque ela está se aproximando de mim, está mudando a frequência. E se ela se afastar de mim, ela desvia para o vermelho. Então, é simplesmente usando esse red, que é vermelho, redshift, que eu consigo determinar se esse objeto está se afastando de mim. Então, ao observar galáxias distantes, eu consigo determinar que todas as galáxias que eu observo estão se afastando de mim, fazendo o quê? Vendo o quanto elas desviam para o vermelho, o espectro, a luz eletromagnética que chega até mim. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida até então? Então, foi isso que o Hubble fez lá atrás. Ele tinha bem menos pontos do que isso aqui. Isso aqui é uma figura mais antiga. Mostra cada pontozinho desse aqui, pessoal, é uma galáxia com determinada velocidade e determinada distância. Megaparsec, esse MPC, para quem não conhece, megaparsec é uma distância típica entre uma galáxia e outra. Tá? Então, em distância de megaparsec, se você tem uma velocidade, note que a velocidade sempre vai crescendo com a distância, mas isso daqui passa longe de ser uma reta, concorda? Ó, a velocidade está aqui, a distância está aqui. Então, ó, galáxias mais distantes têm maiores velocidades. Mas isso não é uma linha reta. Tem galáxia que está aqui, ó, de 50 e tem uma velocidade menor do que outras que estão aqui, ó, em 50,
na mesma distância com velocidades maiores. Não é exatamente uma linha reta perfeita. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, aqui eu fiz uma conta no Galaxy Tab, só mostrando para vocês aqui o seguinte. Todo mundo aqui já viu coordenada com móvel? Alguém sabe aqui o que é coordenada com móvel? Não? Então, vamos lá, vamos aprender. Então, é o seguinte. Todos aqui vocês já viram a lei gravitacional de Newton e força centrípeta. Está aqui, ó. Força gravitacional de Newton é G mzinho sobre R ao quadrado e força centrípeta é mv ao quadrado sobre R sendo um raio dessa minha órbita de uma determinada partícula. O que acontece? Quando a gente vai descrever o universo, eu consigo... pessoal, é sério mesmo, usando a lei da gravitação de Newton, F igual a G mzinho sobre D ao quadrado e a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Só com isso, com algum pouquinho conhecimento de termodinâmica, eu consigo determinar, deduzir, numa folha de papel, a dinâmica do universo. Com essas duas equações. Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, assim como vocês, provavelmente, alguns de vocês devem fazer, eu também fazia, eu assistia a aula de física, nem todos os meus professores de física não eram bons, né? Na verdade, a maioria era bem ruim no ensino médio. Para ser sincero. Está gravando, mas é verdade, desculpa aí. Então, eu via o conteúdo e eu me questionava, para que danado esse cara ficar assim como um bom nordestino? O que danado esse cara está fazendo isso? Para quê? Eu vou usar isso quando? Nunca que eu vou usar essa fórmula. Mas, na verdade, a imensa maioria das fórmulas que vocês veem no ensino médio de física, elas estão presentes nas descobertas científicas. Conta que vocês não sabem disso. Mas eu estou usando lei da gravitação de Newton e força centrípeta, movimento retilíneo uniforme circular, para deduzir as equações que descrevem a dinâmica da evolução do universo. Usando duas equações tão simples quanto essas. Tá? Então, o que eu quero destacar desse daqui para vocês é essa formulazinha aqui, ó, RAX. Então, R, pessoal, seria uma distância física, vai ficar claro já já. Física, o que eu quero dizer é a distância real, a distância de mim para ele. Esse x é a chamada coordenada com móvel. Vou dar um exemplo, vamos supor que daqui para cá seja 1 metro, mais ou menos. Tudo bem? Aí eu quero saber aqui, a distância eu vou fixar, distância com móvel, a distância de mim para ele é 1 metro, de Pedro. De mim para o Pedro é 1 metro. Agora, qual a distância agora, Pedro? Aí se é 1 metro vezes alguma coisa. Esse vezes alguma coisa eu chamo de A, que é o fator de escala. Mas só que como eu estou me movimentando, esse A depende do tempo. Tudo bem? Mas a distância que eu e ele tinha lá no começo está fixa, de 1 metro. E o que eu vou saber, a minha posição real, depende do tempo. Tudo bem? Então, essa distância física, R, A vai dizer qual é a relação entre o que nós estávamos para o que eu estou agora. Beleza? Então, uma é distância com móvel, outra é distância física, R. Agora, vocês vão entender como é que funciona a expansão. Então, imagina... Eu vou pular essa parte aqui. Que vocês estão querendo descrever o universo. Então, olha só. Após algumas contas, eu não vou explicar aqui, eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, vai ficar claro. Olha só. Matéria e radiação, lembrando, radiação exerce pressão. Matéria, não. A radiação, pessoal, isso vem de conta de física básica mesmo. Física básica. Vocês veem no ensino médio aqui, sem um pouquinho de conhecimento, não é nem conta. Vocês conseguem determinar que tudo que for relativístico tinha andar em altas velocidades, no início do universo tinha uma grande quantidade. Mas rapidamente essa quantidade diminuiu ao longo do tempo. E as coisas que andavam devagar e sempre, por já dizer, devagar e sempre se mantinha persistente por muito mais tempo. Então, quando é algo que é radiação, ela vai ter esse ρ aqui, a densidade, ou vocês podem também pensar, não é a mesma coisa, mas vocês podem pensar como se fosse quanto de partícula que eu tenho em um determinado volume, tá? Vocês já sabem o que é densidade. Essa curva vai estar aqui, essa vermelha assim, ó. E esse A aqui, lembra, é o fator de escala. É dizendo qual é o tamanho da distância entre eu e o Pedro, agora. Está relacionado. E o ρ de matéria
desculpa, está assim, rua de matéria. O que eu quero dizer, quando o A for pequenininho, então, se o Pedro está aí e eu estou aqui, se eu estou em 1 metro, o A é 1, porque eu não saí. À medida que eu saí daqui, o A se tornou diferente de 1, maior, não foi? Lembra? A distância entre R é igual a vezes X. X é 1 metro. E agora eu estou aqui, então o A é 2 metros. Agora, se eu estou aqui, o A é 1. Beleza? Então, hoje, o que eu quero dizer, quando o A é pequeno, é hoje. Ou no passado. Agora, o A é 2 para frente, no futuro. O A está mudando, à medida que eu vou me distanciando de você, eu estou levando tempos posteriores, 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 posteriores. E se eu voltar para cá, eu estou voltando para o passado, quando o A era 1. Então, quando esse A é pequeno, é como se eu estivesse voltando o passado no universo. E está aqui. Ó. Então, no início do universo, aqui, início, eu tinha muita quantidade de radiação, ó, essa curva é maior do que essa, muita quantidade de radiação e pouca de matéria. Mas chegou a algum momento do universo, depois, que a quantidade de matéria é bem maior do que a quantidade de radiação. Então, o universo ele vai passando por transições de fase. Ele tinha fases que era dominado por radiação, fases que é dominado por matéria. E vocês verão que isso exige que, eventualmente, eu tenha uma fase lá na frente que seja dominada por energia escura. Tá? Deixa eu passar. Bem, vamos entender essa expansão, tá? Deixa eu acelerar um pouco. Imagina que você tem um gráfico lá, como no ensino médio vocês aprendem, espaço em função do tempo. Essa reta aqui vai me dizer a velocidade, que é delta S sobre delta T. Beleza? Isso a gente aprende no ensino médio. E também, isso aqui vai dar o meu vetor velocidade, é só interpolar os pontos. Agora, se eu tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a razão desses dois vai me dar a aceleração, se for uma linha reta. Então, se, por um acaso, esses pontos não forem exatamente uma linha reta, forem assim, ó, o fato daqueles pontos lá no final deixarem de ser uma reta, está me dizendo que o movimento dessas galáxias aqui, na verdade, não é movimento retilíneo uniforme, com a mesma aceleração constante. Ele é variado, ele varia a aceleração. Tá tendo a velocidade não é constante. Aqui eu vou ter uma aceleração, tá? Essa aceleração pode variar com o tempo, como esse ponto aqui está dizendo. Tudo bem? Se a aceleração fosse constante, iria fitar essa curva bem direitinho. Então, só medindo curvas, tanto de velocidade como distância em função do tempo, eu consigo inferir a velocidade que o universo se expande ou a aceleração a qual o universo se expande. Fazendo curvas de quê? Onde cada bolinha dessa que tinha anteriormente é como se fosse uma galáxia. Então, pego uma galáxia aqui, outra galáxia aqui, outra galáxia aqui, e vou fitando para determinar qual a velocidade e a aceleração do universo em função do tempo ou em função da distância. Deixa eu passar aqui. Então, vamos entender essa expansão. Imaginem aqui, agora eu vou pegar aquele mesmo exemplo que eu estava pegando anteriormente, aqui seja o nosso universo, esse retângulo. À medida que o tempo passa, pessoal, continua sendo um retângulo, mas o tamanho do retângulo em si que esticou. Aí agora vocês podem me perguntar, olha só, vamos supor que essa distância daqui para cá é 1 metro, a minha distância da mim para o Pedro. Aí, depois de um tempo, está esse retângulo maior. Aí você diz, qual a distância daqui para cá? Ah, é 1 metro vezes alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser o fator de escala. E o que está dizendo é, se você perguntar qual a distância de mim para Pedro, ó, na coordenada comóvel continua sendo 1 metro. Mas, na verdade, não é 1 metro. É 1 metro vezes A. Quem é esse A? Não sei, você vai ter que me dizer. Tudo bem? Então, o que acontece é que, como é que eu vou explicar que todo mundo está se afastando de todo mundo? Vocês vão entender agora.
Imagina que você está aqui num ponto aqui desse balão e o outro aqui. E aí tem uma luz, ó, com um certo comprimento de onda. Aí você pergunta, qual a distância de um ponto para o outro no balão? Ah, tantos metros. A distância continua sendo a mesma. Estou pegando a distância de um ponto a outro do balão, de um ponto a outro do balão, de um ponto a outro do balão. Não estou pegando pontos diferentes. Mas o que acontece é que a distância entre um ponto a outro do balão continua na coordenada com o móvel sendo a mesma, mas na verdade não é, porque o balão se esticou. Então, o que acontece é que se cada um de vocês fossem galáxias, não é que eu estou movimentando assim. Não, isso não existe no universo. O que está acontecendo é como se essa sala se estivesse esticando ela todinha. O piso estivesse esticando. Então, se o piso se estica e a gente está lá paradinho, o piso está esticando. Então, se o piso se esticando, aí com certeza todo mundo vai se afastar de todo mundo. Agora, se eu só me movimentar, não. Agora, se o piso estica para todo mundo, e estica cada vez mais rápido, quanto mais distante eu estiver de você. Então, o que está a expansão do universo não é o movimento da galáxia em si, é o movimento do próprio tecido do espaço-tempo. Então, é o espaço-tempo que está se esticando. Porque uma pessoa, um estudante, eu estava dando aula uma vez, um estudante perguntou, professor, antes de eu falar isso, né? A galáxia, bem, se a galáxia está andando com velocidade grande, e se a galáxia andar com velocidade maior que a velocidade da luz? Então, estaria violando a teoria da relatividade de Einstein? Não, porque não é a galáxia que está se mexendo. É o próprio tecido do espaço-tempo que está se mexendo, não é a galáxia. Então, é diferente. Einstein falava a velocidade de objetos, não de espaço-tempo em si. Tudo bem? Então, isso não fere a teoria da relatividade. Então, vou mostrar um vídeo, tá? Para exemplificar essa expansão. Olha só, imagina aí o universo com galáxias e ele está simplesmente se expandindo. Nota, ó, elas estão bem próximazinhas uma da outra, ó, e eu estou expandindo, expandindo. Nota, vocês vão ver que a distância entre elas está aumentando, sim, na prática, apesar de elas não estarem se mexendo. Quem está se mexendo é a própria bala, a própria bexiga está se mexendo, se expandindo. Tá? Pode notar. Vai aumentando a distância real entre elas, mas elas não estão se movendo. É só o próprio tecido do espaço-tempo que está se expandindo. Tudo bem? Então, voltando para o que eu tinha falado antes, né? Isso, um dos primeiros slides, né? Isso foi previsto por Einstein, né? Em 5 e 15, são teorias, em 15 principalmente, que é determinar a dinâmica do universo. Vale salientar que Einstein não estava preocupado em explicar exatamente as consequências das suas equações. Quem explicou isso foi Friedman, muito famoso, e hoje nós não chamamos elas de equações de Einstein, chamamos elas de equações de Friedman. São as equações que descrevem a evolução do universo com o tempo. Tá? Mas as equações de Friedman nada mais são do que soluções das equações de Einstein. Tá? Mas vamos lá. Esse aqui eu vou pular, já falei. Então, tudo isso que eu falei para vocês é o chamado modelo Lambda-CDM, que é o propósito da aula de hoje. É a página inicial desse minicurso, que é conhecido como modelo padrão da cosmologia. Nós temos dois modelos padrões. O modelo padrão da cosmologia e o modelo padrão de física de partículas. Eles conectam entre si? Sim, conectam entre si. Tá? Eles vivem em mundos totalmente distintos, mas eles conectam entre si. Então, o modelo padrão da cosmologia é um modelo conhecido no qual descreve a evolução do universo. Então, só queria corrigir para vocês. Vocês vão ver muitos vídeos na rede social errado. A teoria do Big Bang não descreve, não explica o início do universo. Não explica. O início do universo, não sei. Mas ela descreve, uma vez que você sabe quem foi o início, como é que aquele início evolui. Tá? Então, a teoria do Big Bang é a teoria sobre a evolução de um começo que eu não sei explicar. Beleza? Então, ela não explica, se chama a teoria do Big Bang, da grande explosão. Em física, em ciência como um todo, seja na áreas exatas ou não, vocês vão ver muitos termos que não refletem exatamente aquilo que eles descrevem, porque alguém inventou lá, naquele dia estava meio malucão, e botou aquele nome. Tá? E é uma teoria que ela assume que o universo possui
uma constante cosmológica, que é responsável pela expansão acelerada do universo, vou explicar já já, e a matéria escura fria. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver se eu vou botar essa equação aqui. Eu explico no quadro. Ó, quase meio dia, nós são 11, né? Ainda não falei de matéria escura, mas matéria escura, lembrando para vocês, é o tópico da próxima aula, tá? Vamos falar. Então, vamos agora um pouquinho para o quadro. Então, o que, lembrando, R é igual a de T vezes X. Isso é fixo, esse é o que vai dizer a minha relação entre o que era distância eu e Pedro, o depois. Quando você resolve usando só a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica está relacionada com como o calor ele é dissipado, eu chego numa equação que é assim, ó, A ponto sobre A ao quadrado é 8πg sobre 3 ρ. Tem alguns termos aqui, mas vamos esquecer. Esse ρ aqui é esse ρ aqui. Esse ρ de matéria ele é proporcional a 1 sobre A ao cubo. O ρ de radiação ele é proporcional a 1 sobre A à quarta. Então, vamos lá entender. O que eu quero dizer? A é como se fosse a distância, lembra? A distância de mim para Pedro. Então, quanto maior a distância de mim para Pedro, menor a densidade de matéria. Mas muito menor ainda vai ser a densidade de radiação. O que é radiação? Partículas que andam em altas velocidades, tipo os fótons, neutrinos. Tá? Neutrinos são as chamadas, nos livros de divulgação científica, são conhecidas como as partículas fantasmas do universo. É um nome bonito. Mas são neutrinos, são partículas quase sem massa. Então, tudo que anda muito rápido, eu chamo de radiação. Tudo que anda devagar, eu chamo de matéria. E elas evoluem, essas densidades em um determinado volume, evoluem de forma diferente. Aí, como é que eu faço? O que eu faço é, esse A ponto que vocês estão vendo aqui, é como se fosse o A dA dt. Da mesma forma que eu vou escrever assim, ó, V é ΔX sobre ΔT, em física a gente é um pouquinho preguiçoso para carregar essas fórmulas. O que é que a gente faz? Em vez de chamar isso, eu digo assim, ó, V é igual a S ponto. O que é esse ponto? É o delta sobre ΔT. Entendeu? Simplificar as notações para não ficar carregando outras coisas. Esse A ponto é basicamente como se fosse o ΔA, ΔT. Ou, em cálculos diferenciais, que vocês vão ver quem for fazer graduação em física ou qualquer área de exatos, vocês serão obrigados a fazer uma disciplina chamada de cálculo diferencial. Tá? É aprender muitas dessas contas que vocês aprendem no ensino médio de uma forma bem mais elegante e mais complicada. Então, esse ΔS, ΔT, se você fizer isso no cálculo diferencial, o professor vai ter um ataque cardíaco. A gente usa outra forma de escrever essas ΔS e ΔT, mas foge do ambiente da aula de hoje. Então, o que eu quero dizer? Esse A ponto descreve como o A varia no tempo. Esse A é o A. 8π, uma constante, sobre 3, uma constante. G é o G de Newton, aquele mesmo G de F igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado, ou Mzão, M1. É o mesmo G, o G de Newton. Tá? Esse G aqui. Esse G é esse G. E esse ρ vai ter dois valores, dependendo de ser matéria ou de radiação. Aí o que acontece? Olha só. Notem que à medida que o universo vai expandindo, eu vou me distanciando do Pedro, tanto a quantidade de matéria quanto a quantidade de radiação vai diminuindo. Beleza? Tudo bem? Porque quanto maior a distância de mim para Pedro, maior o A. Então, eu estou me afastando de Pedro. Lembra? Eu sou uma galáxia e ele é outra galáxia. A gente está se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Chega um momento que a densidade de matéria ou de radiação, que tudo que está aqui dentro, é bem pequenininha. Mas existe, note, que se eu quero explicar, esse termo aqui está dizendo como ele vai evoluir com o tempo. Se eu quero explicar por que eu estou me afastando de Pedro, mas eu estou me afastando cada vez mais rápido de Pedro, ou seja, num tempo igual a 1,
eu estou andando nessa velocidade, t igual a 2 nessa velocidade, 3 nessa velocidade, 4 nessa velocidade, 5, estou na mesma velocidade, no mesmo passo. Isso daqui, pessoal, essa quantidade de matéria e radiação, ela explica tudo isso. Mas, se eu estou aqui em 1 metro, 2 metros, 3 metros, aumentando a velocidade, estou tendo uma aceleração, eu só consigo explicar isso, somente se existir uma nova componente nessas formas de densidade aqui, que é chamada ρ lambda, que é uma energia escura. Você perguntar, o que é energia escura? Não sei e ninguém sabe. O que é essa energia escura? Energia escura, essa está cientificamente correto, tá? Energia escura é uma densidade de energia no universo responsável pela aceleração do universo. O que exatamente ela é, quem criou ela, ninguém sabe. Ninguém. Se um de vocês descobrirem aqui, será o primeiro prêmio Nobel de Física do país. Fato científico. Alguém descobrir qual a origem da energia escura, prêmio Nobel, pode levantar a mão. E, por favor, lembre que um dia vocês lembraram desse assunto nessa aula aqui, começa a aparecer no rodapé. Então, energia escura, o que é que gera ela? Não sei e ninguém sabe. O que ela faz, isso a gente sabe. O que ela faz é expandir o universo de forma acelerada. Tudo bem? A expansão do universo ela ocorre naturalmente, porque Friedman, lá em 1922, já tinha encontrado. Olha, se suas equações estão certas e o universo existe coisas que andam rápido, radiação, baixas velocidades, matéria, ele deve necessariamente estar aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho. Tudo bem, mas com velocidade constante. E aí, percebeu-se que se eu quisesse explicar, olha só, porque o universo se expande, mas cada vez mais rápido, ou seja, com uma aceleração, uma velocidade que varia no tempo, eu preciso ter uma densidade constante, que é chamada energia escura. Vejam só, Einstein não acreditava nisso. Então, o que ele fez? Olha, não faz sentido do universo crescer ou diminuir. Eu acho que deveria ter alguma coisa que mantesse o universo estático, paradinho do jeito que ele está. E ele introduziu à mão uma densidade cosmológica, que ele chamou, na sua época, do seu maior erro. Tá? Não, vou introduzir, não faz sentido, vou introduzir uma constante, porque não faz sentido ter matéria e radiação, tem que ter uma coisa diferente aí, eu vou chamar de ρ lambda, de energia escura, que não é nem matéria, nem radiação, é uma energia. De onde vem? Não sei, mas eu vou colocar aí lambda. Tudo bem? Isso é fato. Ele próprio disse isso. Então, cheguem na final da década de 90, percebeu-se que estrelas, obviamente, porque na década de 90, óbvio, as nossas medições em astronomia e em cosmologia, antigamente, tinham barras de erros muito grandes. É como se fosse, qual a distância de você para Pedro? Isso é 1 metro, mais ou menos 1 metro. Então, pode ser ou 0 ou 2. Porque se eu digo que a distância para ele é 1 metro, mais ou menos 1, então 1 menos 1 dá 0. 1 mais 1 dá 2. Então, eu posso dizer que é 1, ou 2, ou 0. Porque as incertezas com relação às medições astronômicas na época eram muito, muito grandes. E no final da década de 90, mais ou menos, a cosmologia passou por uma revolução muito grande desenvolvida em função da tecnologia. Os instrumentos se tornaram muito mais potentes e nos permitiu fazer predições cada vez mais precisas. E uma delas foi que, em 98, percebeu-se que estrelas estavam se movendo cada vez mais rápido de nós. Então, eles observavam estrelas. Notem, isso é medições de anos e anos e anos. Né? Eu medi a estrela hoje, faço assim, olho de novo, não. Então, anos e anos. Então, medi uma estrela agora, passou anos, lembra, tem que ser uma precisão absurda, é uma estrela lá longe. Você vai, mede ela está nessa distância, beleza. Aí você passa uns anos, olha de novo onde é que ela está. Ela se deslocou disso. Não, eu sabia que ela ia se afastar de mim, beleza. Mas se afastou mais do que eu imaginava. Então, quando eles viram uma coleção de estrelas, eram de Cefeides, ou tipo uma supernova, viram coleções de supernovas se movendo cada vez mais rápido do que a gente imaginava,
olha, tem que ter alguma coisa realmente nova, que não é nem radiação, nem matéria. Então vamos pegar aquele termo que Einstein botou, disse que era errado, e assumir que é verdade, porque só isso daqui poderia explicar por que o universo está se expandindo mais rápido do que deveria. E esse termo foi então batizado de energia escura. Mas o que está causando, qual é a origem disso, nós não sabemos. Tudo bem? Então, vocês entenderem agora um pouquinho a diferença, que às vezes é difícil e sutil, entre cosmologia e física de partículas. Então, a cosmologia, ela trata do universo como um todo. Existe uma energia escura. Ponto. A física de partículas, ou a física quântica, o objetivo dela é como é que eu posso matematicamente descrever a origem disso. Então, quando você quer explicar um observável e a origem daquilo que você viu, aí você vai ter que fundir a quântica com a cosmologia ou com a astronomia. Tudo bem? Então, se você quiser, não, eu quero só fazer as medições, melhorar as medições, você está no mundo do cosmos. Se você quer só descrever teorias, explicar o quântico, você está na física de partículas ou mecânica quântica. Mas no momento que você quiser juntar um com o outro, aí você vai ter que ir para astropartículas. Tá? Então, nesse momento, até hoje, olhem só, isso foi posto. Einstein colocou aquele termo à mão, se eu lembrar bem, acho que foi deixa eu lembrar, 50, por aí. Acho que foi isso, 50. Volta de 50, 40, alguma coisa. Colocou à mão esse termo. Em 98, bota aí, arredondei, 50 anos depois, uma teoria, 50 anos depois, um monte de gente, descendo a lenha, né, dizendo que está errado, faz o menor sentido, um erro, ao erro. 50 anos depois, uma observação vai e confirma a sua teoria. E vocês acham que isso é único? É bem-vindo à ciência. A ciência básica, assim como era de Einstein, assim como é tudo que a gente está falando aqui, como é a astronomia, a astrofísica, não é ciência de materiais aplicados para desenvolver uma vacina ou um novo material para um computador. Ela é de longuíssimo prazo. Então, o que você faz hoje, nem você sabe dizer o quanto importante é. Você só vai saber daqui a décadas, muitas vezes. Os prêmios Nobel de Física, não foi uma pessoa que fez hoje, daqui a 2 anos levantou a mão e ganhou o Nobel. Não foi nunca. Um dos mais famosos que vocês conhecem, talvez de ondas gravitacionais, um dos mais recentes, eles começaram a financiar o LIGO por 20 anos, mais de 20 anos. Isso foi previsto por Einstein em 1915, quase 100 anos depois. Foi detectar uma coisa prevista em 15. Vocês acham que um estudante, se você está estudando o quê? Não, estou querendo estudar, detectar ondas gravitacionais previstas por Einstein. Quando foi que ele detectou? Em 15. Em 15? Até hoje tu não descobriu, o que é que tu acha que tu vai acreditar? Tu vai passar 80 anos procurando, agora tu vai procurar, tua carreira acabou. Isso era o que era comum. Aí depois que descobriu, parabéns, bateu na pá, você fechou. E isso é a ciência básica. E temos milhares e milhares de casos como esse. Então, um dos mais famosos que eu diria para vocês, que transcendem essa área, é a de Faraday. Vocês conhecem a história do Faraday? Conhecem, né? É muito famoso, alguns conhecem, né? Que ele falou para a rainha, quando ele estava estudando a lei da indução, né, de campo elétrico gerando campo magnético, como a variação de um campo pode gerar outro. E a rainha fez: o que dana você está querendo fazer esse laboratório? Disse: olha, eu não sei o que é que isso vai gerar. Só isso, né? Quem está vendo aqui tem lei de Faraday, né? Mas eu tenho certeza que você vai cobrar um imposto em cima disso. Com certeza. E a gente paga um belíssimo imposto em cima da energia elétrica, ou não? Então, a ciência básica é isso. Então, se vocês um dia, vocês decidirem que vão ingressar na área de ciência básica, se acostumem a ouvir esse tipo de comentário. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, tanto que eu nem explico mais. E é difícil para explicar para os nossos próprios familiares. Por que tu faz isso? Gente, até hoje minha mãe não sabe o que eu faço. Ela falou até um termo preconceituoso. Aí alguém perguntou a ela, porque recentemente o Lucas está falando do ICTP, e semana passada eu recebi a notícia, eu me tornei associado do ICTP lá da Itália. Aí saiu no jornal e tal.
Aí ela fez, meu filho, eu vi que saiu atrás de você que você está trabalhando com um negócio que é matéria escura preta. Meu filho, você tenha cuidado. Hoje em dia isso pode dar cadeia. Mãe, pelo amor de Deus. Então, para vocês terem noção, dentro da minha própria casa, as pessoas não entendem o que eu faço. Isso faz parte. Tá? Então, sempre é bom, como dizer assim, você tem que estar no bolso algumas aplicações e algumas histórias de como a ciência básica beneficiou a sociedade. E não fale da internet, porque todo mundo já sabe. E tem a outra. Mas, não, mas é a internet, lá no CERN, produziram a internet que introduziu. Todo mundo já sabe dessa história, isso não vai afetar ninguém, essa história. Tá? Mas outras, tem milhares e milhares de outras. Tá? Tudo bem? Então, sempre tento ressaltar todo mundo ao meu redor, da importância como a física está presente na sociedade, queira a gente saiba ou não. Tudo bem? Mas na próxima aula o que a gente vai ver realmente é como a matéria escura está presente em tudo isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Farinaldo. Pessoal, agora é a hora do nosso intervalinho, coffee break. Deixa eu só dar aqui as orientações para quem está vindo pela primeira vez. O coffee break acontece